O primeiro período situou-se entre os anos de 1785 e 1808. Esse período ficou conhecido como período da Proibição. Mas por que esse nome? Iremos descobrir de acordo com o tempo. Iremos analisar fato por fato. Foi nessa época que estava acontecendo um tipo de moderação em relação às atividades industriais existentes no nosso país. Havia apenas uma estreita indústria onde o consumo interno era permitido. Tudo isso girava em torno da distância entre a metrópole e a colônia. Os principais tipos de indústrias eram as indústrias que forneciam calçados e as indústrias de fiação. Já na metade do século XVIII, digamos, segunda metade, algumas indústrias se despertaram e começaram a visar um crescimento ótimo, como a industrialização do mármore e dos materiais têxteis. Mas, como sempre, houve uma concorrência na história. Portugal já possuía todas essas indústrias, então abriu um tipo de concorrência ao comércio da corte, que tinha como principal objetivo a independência financeira da colônia, que sucedia-se uma certa independência política do local. Deste modo, no dia 5 de janeiro de 1785, Dona Maria I firmou um alvará. Nesse alvará, estava ali aniquilando todo tipo de manufatura têxtil localizada na colônia, fora a indústria dos panos grossos, pois eram usadas pelos escravos e trabalhadores da época como vestimentas. Com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, Dom João cancelou o alvará, abrindo as portas ao comércio exterior, fixando a taxa para produtos importados, ingleses e para os portugueses. Após 2 anos, por meio de um contrato de comércio com a Inglaterra, a taxa para as mercadorias inglesas foram fixadas para 15% por 15 anos. Em 1828, o protecionismo econômico foi renovado e a taxa para os produtos estrangeiros foi para 16%, sem nenhuma exceção. Mas, infelizmente, essa taxa fixa não era suficiente para promover o tão esperado desenvolvimento industrial no nosso país. Já em 1844, houve uma lei decretada, a Tarifa Alves Branco. Essa tarifa estabelecia que cerca de 3.000 artigos importados passariam a pagar taxas que variavam de 20% a 60%. A maioria foi taxada em 30%, ficando as tarifas mais altas entre 40% e 60% para as mercadorias estrangeiras, que já podiam ser produzidas aqui no nosso país, no Brasil. Agora, no ano de 1846, a indústria têxtil obteve incentivos fiscais, mas isso também não foi suficiente para alavancar o desenvolvimento industrial do Brasil. Aí se passou alguns anos, e lá em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi sancionada. Depois de tudo isso ter acontecido, várias datas ficaram marcadas, como a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, o crescimento do Brasil Imperial e a mais conhecida Primeira Guerra Mundial. Depois de tudo isso ter acontecido, cronologicamente, a indústria de bens de consumo já abastecia boa parte do nosso mercado interno. E o setor alimentício cresceu e a economia estava fluindo perfeitamente. Bom, então vou falar aqui agora sobre o terceiro período da industrialização brasileira, que vai constituir o intervalo de tempo entre os anos de 1930 e 1955, no qual o governo fez grandes investimentos no setor industrial. Getúlio Vargas, logo que chegou na presidência do país, afastou de cara o poder das oligarquias e, consequentemente, acabou afastando os interesses agrários que elas carregavam consigo, substituindo a mão de obra imigrante pela nacional. Só a gente lembrar, para ficar mais marcado na nossa memória, esse período da política do café com leite e lembrar que esses imigrantes vieram para o Brasil atraídos pela expansão da cultura do café, que dava muito lucro. Com a crise do café, houve um êxodo rural que impulsionou a industrialização. E devido às guerras mundiais e à crise de 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, começaram a surgir dificuldades para importar os produtos do exterior, obviamente. E dessa forma, a importância de possuir uma indústria de base de bem de capital foi percebida, o que justifica aqueles altos investimentos que eu citei no início da minha fala, feitos por Vargas durante esse período. Nós tivemos também a abertura de ferrovias e rodovias, quando a gente fala dos investimentos no setor de transporte. Além de que Vargas deu prioridade para as indústrias de bens e de base de energia, criando o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e outras companhias do mesmo gênero. Importante citar que houve a criação de inúmeras políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do país,
Criava-se, assim, um ambiente que ia dar origem para uma industrialização completa e eficiente, que nós só vamos alcançar nas próximas fases. Sobre o quarto período, estamos atualmente nele, ele tem início lá em 1956 e é chamado de internacionalização. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai obter grandes reservas de moeda estrangeira. Isso vai ser fruto de ter exportado mais do que ter importado, e houve um crescimento de 8,9% de 46 a 78. A partir da década de 40, outros tipos de atividade industrial começaram a se desenvolver, por exemplo, a criação da CSN, a indústria siderúrgica, que ajuda bastante no desenvolvimento industrial, já que o aço é uma matéria-prima base para outras indústrias. Em 1950, alguns problemas de grande importância dificultaram o desenvolvimento industrial. A falta de energia elétrica, baixa produção de petróleo, rede de transporte e comunicação deficientes. Então Vargas ele vai tentar sanar esses dois primeiros problemas. Como? Ele vai inaugurar a Companhia Hidrelétrica de São Francisco e a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso. Também vai criar a Petrobras. No governo de Juscelino Kubitschek, vai ser criado o Plano de Metas, que vai dedicar mais de 2/3 de seus recursos para estimular o setor de energia e transporte. Aumentou a produção de petróleo e energia elétrica instalada, ajudando na instalação de novas indústrias. Importante falar sobre o grande crescimento da indústria de bens de produção, que cresceu 370% contra 63% de bens de consumo. Esses resultados contribuíram para isso a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, permitindo a entrada de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial. O crescimento da indústria de bens de produção refletiu principalmente nos seguintes setores: o siderúrgico e o metalúrgico, no caso a produção de automóveis, químico e farmacêutico, e também na construção naval, que vai ser implantada no Rio de Janeiro em 1958. Nesse período, teve início em maior escala a internacionalização da economia brasileira através de multinacionais. A década de 60 começou com sérios problemas políticos, como a renúncia de Jânio Quadros e a posse do vice-presidente João Goulart. Vai ter discussões em torno do presidencialismo e parlamentarismo que vão influenciar diretamente no declínio industrial. Após 1964, no período da ditadura militar, os governos militares vão retomar e acelerar o crescimento industrial brasileiro. Como? Agora, o Estado vai assumir a função de órgão supervisor das relações econômicas. Vai ocorrer uma maior diversificação da produção industrial. Houve grande expansão da indústria de bens de consumos não duráveis e duráveis. Para sustentar o crescimento industrial, houve aumento também da capacidade aquisitiva da classe média, através de financiamento de consumo. Foi estimulada também a exportação de produtos manufaturados, através de incentivos governamentais. Em 1979, pela primeira vez, as exportações de produtos industrializados e semi-industrializados superaram as exportações de bens primários, produtos agrícolas, minérios e matérias-primas. É muito interessante porque, com pouco tempo da criação da indústria, percebemos que a economia do Brasil mudou. O setor mudou. Antigamente, o Brasil ele se encaixava no setor primário. Por exemplo, o norte produzia borracha e exportava. O sudeste produzia café e exportava. Após um período de inflação, foi lançado em fevereiro de 1986 pelo governo Sarney o Plano Cruzado, que foi caracterizado por uma tentativa de promover o crescimento da produção econômica brasileira sem passar pela austeridade fiscal e monetária, que seria a marca registrada do Plano Real em 1994. Resultado: não vai dar certo. Também continuaram para isso a desejada estabilidade nas regras que regiam a economia nos 8 anos do mandato que Fernando Henrique Cardoso exerceu a presidência da República e a decisão do seu sucessor Lula, reeleito em 2006, de manter as mesmas regras, não obstante as divergências ideológicas de alguns tipos intensos ao seu partido. E por fim, o período da desindustrialização, que começou na década de 1980 e se faz presente até os dias atuais. Na conclusão da década de 80, a indústria era responsável por 46% do produto interno bruto, e ao início da década de 90, houve uma grande queda. O desempenho econômico caiu para 25%. Esses dados incluem a indústria extrativa, de transformação, construção civil e também de serviços industriais. Segundo a Confederação Nacional de Indústria no Brasil, o país deveria investir muito na infraestrutura local, ampliando a participação dos mercados internacionais e promovendo as reformas. Sem isso, haverá baixa produtividade, custos elevados, infraestrutura deficiente, baixa qualificação de mão de obra e insegurança jurídica. Precisamos da indústria forte para uma melhor distribuição de empregos, crescimento econômico e, acima de tudo, uma melhoria no padrão de vida para nós brasileiros e a redução das desigualdades que se fazem presente desde a formação do nosso país.